A paz de Cristo, meus queridos. O tema que eu desejo falar nesse momento é sobre morte. Estava, observando hoje sobre a notícia do jornalista que morreu num acidente de avião. Eu gostava muito daquele jornalista. Muito inteligente ele. E uma tristeza, né? Eu vi um vídeo que recebi no Zap, onde se vê quando aquele avião estava queimando, pegando fogo já na pista, um corpo de um homem. Se vê bem nítido aquele corpo de um homem branco. Tudo indica que possa ser ele, aquele ali, né? Que aparece caído no chão, deitado. E veio a tristeza e também uma observação, né? Que eu observei já há um tempo atrás, que, por exemplo, morrer daquela forma pra gente, a gente olha, é tão trágico. Tão triste, né? Alguém morrer daquela forma. Mas a forma de morrer, o Senhor não vê assim. O Senhor não vê aquela forma como uma forma trágica. É trágica aos nossos olhos, aos olhos humanos. Porque a gente não gosta de ver aquele tipo de imagem, né? Então a gente sempre observaria uma morte tranquila, aquele que morre tranquilo na sua cama, em casa, ou morre de velhos, já de velhice. A gente vai olhar de uma forma mais agradável, mas o Senhor, Ele não olha a morte assim. Porque eu cheguei à conclusão isso depois de ver, sempre tive problemas assim, sabe, de ficar analisando, Senhor, a morte. Por que nascemos e depois morremos? Por que não morrem só as pessoas que são muito mal, que são completamente desobedientes ao Senhor? Por causa dos maus, os bons também pagam. E eu cheguei à conclusão um dia analisando, o Senhor, Ele não pensa como a gente. Porque se o Senhor olhasse como a gente, ser humano, olha, como a gente pensa, Ele enviou o Filho dele na terra para morrer na cruz do Calvário. Jesus foi crucificado na cruz do Calvário, uma morte terrível. Para os dias de hoje também para aquela época já era, tá entendendo? Era a forma que naquela época as pessoas, tá entendendo, que faziam coisas erradas, elas morriam. E Jesus, né, morreu daquela forma, sem ter cometido nada de errado. Mas por causa da acusação dos fariseus e por causa também que ele precisava cumprir a missão dele na terra, que era morrer na cruz do Calvário. Como ele era Deus e todo aquele que cresce no nome de Jesus Cristo seria salvo através da fé no nome de Jesus Cristo. Então, Deus enviou Jesus, que morreu na cruz do Calvário, crucificado. O Senhor não estava olhando só para aquele momento, Ele não via como a gente vê. Às vezes é difícil para a gente aceitar a morte. Mas eu fico também me perguntando e conversando com o Senhor. Senhor, será mesmo que era o dia dele morrer, por isso ele morreu daquela forma? Ou será que não era porque o avião já era um avião muito velho, do ano de 75? Se ele tivesse vindo num avião grande, esses aviões pequenos, geralmente a gente ouve relatos demais que eles caem. É muito propício a queda desses aviões pequenos.
E fico assim me perguntando, querendo entender, não é nem questionando o Senhor, porque o Senhor sabe todas as coisas. É querendo entender, mas meu querido, a palavra do Senhor diz em Hebreus 9, 27, é destinado o homem, tá entendendo, nascer e morrer uma só vez. E depois ele vai para o juízo. Segundo a palavra do Senhor, assim que o homem morre, Hebreus 9, 27, ele morre e ele vai para o juízo. E também, quando Jesus morreu na cruz do Calvário, o ladrão que estava ao lado dele, que se arrependeu, reconheceu Jesus Cristo como único Senhor e Salvador, Jesus disse para ele, ainda hoje tu estarás no paraíso. Então isso confirma também que assim que a pessoa morre, ou ela vai para o céu ou ela vai para o inferno. Amém? E também diz na palavra do Senhor, Jesus falando, qual é, meu Deus, o versículo que agora que tá vindo na minha mente? Estou abrindo a boca já, me desculpem. Agora, a passagem, quando Jesus foi crucificado, que ele morreu e ao terceiro dia, né, todos os que estavam mortos, ressuscitou com ele. Amém? Então, meu querido, como Jesus Cristo já morreu na cruz do Calvário, já ressuscitou, assim que a pessoa morre, ela já vai para o céu ou para o inferno, sim. São 3 passagens, não tem como duvidar disso. Meu querido, isso é muito importante. Quando nós observamos a morte, é para a gente para se alertar, ficar alerta, olhar, analisar como é que está a nossa vida com o Senhor. Senhor, o que é que eu estou fazendo para te agradar? Senhor, nos perdoa porque somos omissos, somos relapsos, tá entendendo? Todos os dias. Tá entendendo? Eu sei que cada um de nós procura fazer a sua parte, muitos procuram agradar o Senhor, mas mesmo assim ainda somos falhos. Temos que procurar, tá entendendo? Estar em completa sintonia com o Senhor a cada dia, meu querido, minha querida. Nós não sabemos o dia e a hora que o Senhor vai nos chamar. Amém? E é hoje, meu querido. É hoje que a gente escolhe ter uma vida com o Senhor e ir para o céu. O céu e o inferno é verdade. Tá entendendo? Não é uma história de carochinha. É uma história bíblica, uma história verdadeira. A Bíblia, ela é inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Amém? O Espírito Santo é a terceira pessoa de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém? Por isso, hoje, procure hoje mudar a direção da sua vida. Procure hoje ler a palavra de Deus, aprender do Senhor, ouvir a palavra de Deus. Procure se unir a pessoas que procuram a servir ao Senhor de todo o coração. Procura se afastar do pecado, procura plantar sementes do bem, plantar sementes na vida das pessoas. Se você pode abençoar a vida de uma pessoa, abençoe. Não guarde suas riquezas para as traças comerem, meu querido, minha querida. Abençoe, o Senhor diz que você não deve dar e ficar sem nada, mas o Senhor diz, compartilha o que tu tem. Se tu tiver 2 pão, compartilha. O teu próximo estiver precisando, compartilha, meu querido. Não tenha medo, o Senhor não vai deixar faltar para ti. Ele vai multiplicar o teu alimento. Quando tu divide o teu alimento com o necessitado, o Senhor faz multiplicar, meu querido, minha querida. Amém? Medita nessa palavra. Procura renovar a tua aliança com o Senhor se você está afastado do caminho do Senhor. Amanhã é tarde. Amanhã pode ser tarde para ti, amanhã pode ser tarde para mim. Por isso nós temos que estar hoje com a nossa vida no altar.
Ontem, meu querido, eu estava no culto e o pastor Everaldo pregando. Meu querido, olha, todo o culto que eu cheguei antes de começar o culto das 7 horas da noite. Mas todo o culto, um casal de jovens que estava sentado. Na verdade, eu nunca me sinto naquele local que estava esse casal de jovens. Eu me sento no outro local, mas eu acabei saindo de lá e fui me sentar atrás desse casal de jovens, que por coincidência eu fui atrás de um casal de jovens. Esse casal de jovens não paravam de conversar. Eles conversaram o culto quase todo. Aí começou a pregação. A pregação é, sabe, o Senhor falando ali claramente com todo mundo que estivesse ali querendo ouvir o Senhor. O Senhor abrindo os olhos das pessoas para a salvação, para ter uma vida com o Senhor, para ter uma vida de aliança com o Senhor. E aquele casal de jovens conversando. E eu ali em tempo de corrigir eles e não me aguentando, Senhor. E eu me segurando para não fazer isso, mas chegou o momento que não teve jeito. Chegou o momento quando o pastor usado pelo Espírito Santo disse assim: se você, jovem, se você partir de hoje para amanhã, para onde você vai? Olha, quando falou isso eu não me aguentei. Eu bati na costa do rapaz e disse: por favor, parem de conversar, prestem atenção na palavra de Deus. Ele ainda se girou para argumentar comigo. Eu não dei ouvido a ele, aí ele calou a boca. E eu continuei ouvindo a pregação. E aqueles 2 jovens pararam de conversar e ele assistiu todo o resto da pregação caladinho. Ela depois sumiu do canto onde estava. Eu ainda queria ter ido falar com eles antes de vir embora, mas ele também, quando já estava no final, que eu me levantei para dar a oferta, que já foi praticamente no final do culto. Aí que eu olhei para o banco, ele não estava mais. Aí do canto que eu estava, eu já terminasse o culto e ia sair, mas eu não vi mais ele, não consegui identificar ele. Mas eu fiz o que eu tinha de fazer, meu querido e minha querida. Porque se o Senhor, tá entendendo, pedisse a vida, aqueles jovens não estavam prestando atenção na palavra do Senhor. Como é que uma pessoa vai para a igreja para ficar o tempo todo conversando? Toda a pregação, todo o culto conversando. Não importa que é jovem, não. Eles não eram criança, não. Isso é um absurdo. Outra coisa, tá entendendo, que eu vi, mas eu vou falar no outro momento. Eu vou gravar outro vídeo sobre isso, outras coisas que acontecem na igreja. Pois, meu querido, medita nessa palavra. Amém? Guarda essa palavra no teu coração. A palavra do Senhor diz que é melhor tu ir para o enterro do que para uma festa. Porque se tu for para o enterro, tu vai meditar. E o enterro vai te confrontar. Como é que está a tua vida com Deus hoje? Como é que está a tua vida com Deus hoje? O meu coração, ele é triste por causa da vida daquele jornalista que eu admirava, gostava. Do outro ser humano que estava pilotando um avião. Tá entendendo? Só o Senhor sabe. Tá entendendo sobre a vida deles. Meu querido, é hoje o momento. É hoje, é agora. Se você não aceitou Jesus na sua vida, aceite Jesus na sua vida como seu único Senhor e Salvador, meu querido. Dê um basta ao pecado. Diga não ao pecado, diga não a tudo que afasta você de Deus. Renove sua aliança hoje, busque a Deus hoje com toda a força da sua alma. Queira morar no céu, queira viver no céu, queira viver a eternidade no céu com seu paizinho. Escolha Deus para ser seu pai, meu querido, minha querida. Amém? Guarda essa mensagem no teu coração, medita nela, ouve quantas vezes for preciso. Que
Que o Senhor continue falando contigo, meu querido e minha querida. Amém. Compartilhe o vídeo com o teu próximo, amém? E até a próxima, se Deus quiser, amém.